Fala, seus peixudos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez na alegria, na amizade, no amor, no carinho, na confraternização. Vontade de comer um churrasquinho, comer um hot dog na barraquinha da esquina, com bastante vinagrete, para celebrar essa bela vitória do nosso peixão na Vila Belmiro. 4 a 0 em cima do Coritiba. Confronto de Série A, né? Que aconteceu na Série B, né? Invariavelmente os dois times estão na primeira divisão. O Santos, né? Sempre, dessa vez não. E o Coritiba, invariavelmente, sempre está na primeira divisão, né? Um confronto de nível elevado de um lado, porque do outro, meu amigo, né? Mas esse canal não é do Coritiba, eu não estou no Futirinhas, eu estou no Vem Pro Peixão, eu vou falar de Santos. Mas eu até comentei no meu Twitter, né? Durante o jogo, o time do Coritiba parece aquele time de NPC do PES, cara, do Pro Evolution Soccer, mano. Né? Você vai conhecer ali o Morisco, talvez o Figueiredo, que jogou no Vasco, né? O o Robson, alguns jogadores, Benevenuto, mas, cara, a maioria, assim, você não sabe quem é. Mas tem que falar, o Ronier, bom jogador, tá? Apesar do 4 a 0 pro Santos, você tá aqui, bom jogador. Tanto o Morisco, goleiro, que acabou fazendo um pênalti até, bom goleiro, e o Ronier, atacante do Coritiba, bom jogador, tá? Um bom valor mesmo. Tava na Copinha São Paulo, se eu não me engano, jogou bem na Copa São Paulo, tá? Mas vamos falar de Santos, que é o mais importante, tá? Só o seguinte, meu irmão, estou fazendo uma rifa dos meus action figures, dos meus hominhos, tá? Vou até mostrar aqui do lado, ó, olha aqui. Tá vendo? Aqui tá com a luz apontada, mas tem um monte aqui, ó. São 40 mil reais em bonecos, em artigos de action figures. Por exemplo, este Ryu, né? Da SH Figuarts. Tem Dragon Ballas, né? Tem vários bonecos aí. Cavaleiro do Zodíaco, né? The King of Fighters, enfim, o que mais tem é Cavaleiro Zodíaco, tá? O que mais tem? Tem vários aí, Guerreiros Deuses e etc. E estou fazendo essa rifa, são apenas 1.000 números, o sorteio é neste sábado, às 19 horas no canal da Caixa da Loteria Federal, R$ 100 por número. Pô, são apenas 1.000 números, tá? Por isso que eu coloquei esse número mais alto de valor para cada um. A chance de ganhar é muito maior, mas são apenas 1.000 números. Tem 40 mil reais em produtos aqui. Eu mando entregar de transportadora na sua casa para você que ganhar, tá? Com seguro, tudo, faço tudo certinho. Entre em contato e faço isso. Caso você não queira os 40 mil reais em action figures, eu pago 25 no Pix, 25 mil, porque foi o que uma loja me ofereceu por todos eles, tá? Mas se você vender separadamente esses artigos, você pode ganhar muito mais, tá? Até uns 55, 60 mil reais aí. Tem chuteira aqui, né, que eu recebi da Nike, deixei no cenário aqui um tempo, a chuteira do Cristiano Ronaldo, vem numa caixa especial da Nike, que ela hoje vale mais de 5 conto, tá? Então dá pra entrar nessa coisa toda aí. Tá? E para quem adquirir mais números, o primeiro colocado recebe 10 mil reais, o segundo 8 mil e o terceiro 7 mil reais, tá? Sorteio nesse sábado, então adquira o seu número, o link tá aqui na descrição. Vou agradecer demais se você puder participar, vai me ajudar muito a continuar produzindo conteúdo, tá? É uma maneira de eu fazer um clube de membros e continuar disponibilizando conteúdo e ganhar também dinheiro com isso, tá? Então, se você puder participar, ajuda bastante. Futirinhas.net é o site. Vamos falar aí da vitória do Santos. Bom, vamos falar do jogo como um todo. Me deixou bem contente que o Santos pressionou o Coritiba desde o primeiro momento, né? Um time jogando incisivamente, tentando dominar todos os setores do campo, pressionando muito no campo de ataque, recuperação rápida da posse de bola. Tudo bem que do outro lado tinha um time que estava bem combalido, né? Bem, parecia desligado do jogo. Tamanha velocidade imposta pelo Santos no começo do jogo, mas me agradou bastante a postura. E obviamente sai aquela falta ali na entrada da área. Não, na entrada da área não, até um pouco mais pra trás. Que, cara, puta merda, que ia ser um golaço do Otero. Assim, ia ser o gol de falta mais bonito em muito tempo que eu vejo, cara. Um golaço ia ser. E a bola caprichosamente bate na trave, encobriu o Morisco, no jeito que ele bateu, o efeito que ele colocou na bola, encobriu o Morisco. A bola volta e o Juliano faz 1 a 0 pro Santos no seu retorno, que durou apenas 25 minutos, que ele acabou substituído pelo Serginho, né? E faz 1 a 0 pro Santos. Logo em seguida tem a jogada ali do Guilherme pelo lado esquerdo e ele acaba chutando, a bola desvia em dois jogadores do Curitiba, mas assim, é um desvio caprichoso, que ele desvia levemente num dos jogadores, depois desvia no outro, a bola acaba entrando. O Twitter do Santos até coloca que foi estrategicamente o chute, mas o gol foi dado ao Guilherme pelo lance, tá? Que fez uma grande partida, inclusive, citar aqui. O Santos faz 2 a 0 e assim, não que o Santos fez o 2 a 0 e abdicou de jogar. O Santos fez o 2 a 0 e continuou comandando o jogo, né? Obviamente, em determinado momento desacelerou, mas não é aquela coisa, ficou na retranca esperando, não. Desacelerou, quando teve a posse de bola,
tentou ir à frente, tentou criar chances, mandou bola na trave, o Morisco fez defesa, o Santos pressionou ofensivamente para fazer um placar bem mais elástico no primeiro tempo e vai pro primeiro, assim, o primeiro tempo acaba com o Santos comandando totalmente as ações do jogo, assim, foi um Coritiba que sofreu demais no primeiro tempo, não conseguia criar nada e o Santos se impôs muito positivamente nesse jogo. Detalhe para o trabalho individual do Jair na criação, porque ofensivamente no primeiro tempo o Coritiba não ofereceu nada, né? No segundo tempo até foi um pouco mais indo para cima do Santos e tal, tentando jogar um pouco mais, mas no primeiro tempo o Jair praticamente só trabalhou no campo de ataque, né? E o passe dele, a qualidade de passe dele é muito acima da média dos zagueiros do futebol brasileiro, cara. Ele tem um talento para construção que é muito diferenciado com relação à média de zagueiros do futebol brasileiro, né? Tanto que o Santos não sentiu nada a saída do Joaquim para a entrada do Jair. O Jair tomou conta da posição, o Santos tá vendendo o Joaquim pro Tigres do México aí, um negócio que eu acho até bom pro Santos, tá? Dadas as circunstâncias de tudo o que aconteceu. E o Santos não sentiu a falta do Joaquim, né? O Joaquim está fora, e agora e tal? O Jair é o dono da posição, né? A gente já tá tranquilo com relação a isso. E a gente tem que pensar no próximo momento, assim, com a saída do Gil, quem vai ser o parceiro do Jair, sabe? Não pensando sempre num parceiro pro Gil, pensando num parceiro pro Jair. O Gil hoje é o parceiro do Jair, no meu ponto de vista. Eu não sei o que você pensa. Eu não tô criticando o Gil ou falando que ele tá fraco, nem isso, mas é um zagueiro de 37 anos, né? Que já falou várias vezes que esse é o último ano da carreira dele, então o Santos precisa preparar para repor a saída do Gil com um parceiro à altura pro Jair, tá certo? Enfim, grande partida do Jair, muito boa partida também do Sherman, aparecendo muitas vezes no campo de ataque. O que eu gostei muito hoje, que os laterais do Santos foram até a linha de fundo para construir também. Não fizeram só aqueles lateral típico do futebol brasileiro tentando copiar a Europa hoje, de fechar para o meio e ajudar na construção, né? Foram laterais que fizeram ultrapassagem, coisas que a gente cobra bastante, né? Laterais que ajudem nessa, apareçam junto aos pontas ali, aos meias, para ajudar na construção e fazer triangulações. E hoje tanto do lado esquerdo com Escobar e Guilherme, quanto do lado direito com Otero e Sherman, funcionou muito bem. Em determinados momentos o Pituca aparecia por ali, tanto na esquerda quanto na direita, para auxiliar nessa troca de passes, ou até o Juliano enquanto esteve em campo, depois o Serginho. Sempre aparecendo alguém, sempre tendo 3 jogadores na troca de passes. Isso me agrada bastante, porque eu acho que é o mínimo, né, de presença perto da posse de bola, para que tenha uma troca de passes e você consiga tapear a defesa do outro time. E o Santos fez isso muitas vezes, né? Algumas vezes o cruzamento acabou não saindo tão bom, algumas vezes a zaga do Curitiba conseguiu sobressair, mas o Santos chegou com muito volume no ataque contra o Curitiba. Então teve jogadas do Fur, jogadas do Guilherme, jogadas do Sherman em cruzamentos, jogadas do Otero em cruzamentos, que a zaga conseguiu afastar muitas vezes, né? Você não vai acertar todas as vezes, mas foi uma postura que me agradou bastante, né? Se eu não me engano, o Santos finalizou 20 vezes ao gol, 17 a 20 vezes ao gol, né? Várias delas foram no gol, muitas passaram raspando, bola bateu na trave, então foi um volume ofensivo que o Santos impôs ao Curitiba que me agradou bastante, então eu gostei muito. No segundo tempo, aí o Santos volta um pouco mais devagar, mas não lento, não deixando de jogar, né? Sabendo que o Curitiba iria se lançar ao ataque, foi esperar um pouco mais para explorar os contra-ataques e criou o volume de chances também para aumentar o placar, né, várias vezes durante o segundo tempo, que o placar acabou até se estendendo 2-0 por bastante tempo aí, mas o Curitiba começou a criar algumas chances também e esbarraram em mais uma ótima atuação do Brazão, cara. O Brazão vai ganhando confiança e vai se mostrando um ótimo goleiro, vai se mostrando o goleiro que eu acompanhava quando ele estava na base, jogando na seleção de base, quando era atleta do Cruzeiro, né, aos 17 anos era goleiro da seleção brasileira titular de base, né. Então assim, um goleiro muito bom, sempre foi muito bom, e ele tem só 23 anos, né. E tá muito bem, tá ganhando confiança. Hoje já o Santista já não sente a falta que estava sentindo do João Paulo quando ele saiu, né? E infelizmente com aquela contusão grave. Mas hoje temos um goleiro muito bem estabelecido na meta do Santos, que deu tranquilidade para a torcida. Quando exigido, estava bem, né? Estava muito bem. Principalmente no final do jogo, ele faz uma defesa maravilhosa no time na queima-roupa ali, no chute a queima-roupa do Curitiba. E ele comemora bastante com o JP Sherman, né? Até porque tava 4-0 já, e mesmo assim ele fez uma defesaça e garantiu mais um lençol limpo, né? Mais um clean sheet pra ele, né? Mais um jogo sem sofrer gols. Então, assim, se eu não me engano, nos últimos 6 ou 7 jogos, o Brasão tomou 1 ou 2 gols, cara. Então, ele tá muito bem, né? O Santos sofre pouco na defesa, mas quando o Brasão é exigido, ele tá se posicionando e garantindo os resultados,
né? Nos últimos jogos, principalmente, o Santos tem sofrido um pouco na defesa, mas quando chega o time adversário, o Brasão tá indo muito bem, tá garantindo. Então tá sempre atento no jogo e tá fazendo, tá se estabelecendo na carreira, né? A grande sequência que ele teve na carreira como profissional até agora é essa pelo Santos. Então assim, são poucos jogos ainda, mas demorou 4, 5 jogos ali pra gente, né, pra ele adquirir confiança necessária no futebol dele, e a partir de agora parece que ele tem essa confiança, tanto saindo com os pés, saindo do gol, é uma das polivalências dele aí, né, das características positivas do Brasão é a saída de gol, ele sai muito bem do gol, né? Não quer dizer que ele vai acertar todas as saídas de bola do gol que ele fizer na vida dele. Pode errar, né? E aí o torcedor vem e malha, taca pau. Mas tem saído muito bem dos gols quando precisa e até na saída de bola, né? Ele é menos inseguro do que o João Paulo quando tem a bola nos pés, tá bom? Não é até uma crítica, porque tem goleiros que não tem essa característica, o João Paulo não tem, o Brasão tem, então bom, positivo pro Santos, positivo pro Brasão. E nos chutes, né, no 1 contra 1, ele tem conseguido se destacar também. Eu só espero que, caso o Santos suba, e eu tenho que ser honesto, né, a tendência é que suba, mas caso o Santos suba, o Brasão, na temporada que vem, brigando por posição com o João Paulo, e estando à frente, porque, obviamente, ele tá tendo sequência, e numa volta do João Paulo não dá pra só soltar o João Paulo como titular, ele vai ter que brigar por posição, que se ele vai conseguir manter o nível na primeira divisão, tá? Mas acredito que sim, é um goleiro que jogava, que apesar de ser reserva, estava em times da primeira divisão da Itália, foi emprestado para time de segunda, mas acredito que é um goleiro de primeira divisão. E vamos esperar que ele se desenvolva ainda mais na carreira, até porque ele é muito jovem. Mas é isso, cara. O Santos foi muito bem. Eu vou falar assim, pô, não vou falar que eu me incomodei. Eu só queria mais minutos para outros meninos aí, né, do Santos. É aquela coisa. Eu queria ver outros meninos jogando, tá? Entrou. Hoje entrou o Souza, né? E basicamente foi isso, né? Porque ele levou só esse menino de. Ele levou, botou o Sandri também, mas assim, ele não levou mais os meninos, né? Não levou, o Miguel não entrou hoje, então assim, faltou botar um pouquinho mais o Miguel, mas eu até entendo que o Miguel não tenha entrado, por quê? Porque quando saiu o Juliano, ele já automaticamente coloca o Serginho. Então ele não tirou o Serginho para colocar o Miguel. Mas eu teria colocado o Miguel até no lugar do Otero, para dar mais minutos para ele mesmo, né? Para ele estar mais em campo. O Souza entrou só com 38 do segundo tempo. Eu acho que ele poderia ter entrado ali com os 20, né? Para ter mais minutos, para ter mais confiança, para ganhar mais experiência e tal. Tirando isso, eu acho que hoje o trabalho do Carille foi muito bom. Eu não vou ficar criticando, tacando pedra, porque hoje foi muito bom. É só esse pormenor que eu acho que era interessante para o Santos dar minutagem para esses meninos, para justamente eles estarem prontos em momentos que o Santos precise deles, sabe? Para que possa serem importantes no momento, no jogo que eles foram importantes na vitória contra a Chapecoense, por exemplo. Foi a Chapecoense aquele gol de 1-0 do Bigode? Foi, né? Que naquele momento teve, que precisou deles, eles conseguiram suprir aquela carência naquele momento. Mas como o cara disse, não foi treinado aquele tipo de lance. Mas enfim, o Santos conseguiu. Então, para que eles possam colocar os predicados, as características deles positivas em momentos imprescindíveis, né? Que o Santos precise muito. Então, mas para isso precisa de, né, experiência, entrando em jogos, eles têm mais minutos, tá? Espero que o Miguel jogue mais, de verdade. O Miguel tem que ter mais minutos. Então, acho que faltou um pouco isso, tá? E com o Souza também acho que deveria ter entrado antes no lugar do Escobar. Não que o Escobar estivesse fazendo uma má partida, porque ele jogou muito bem. Hoje não tem crítica para nenhum jogador, todo mundo foi bem, tá? Então, com relação a isso, tá? Vamos para as notas dos atletas do Santos. Vamos começar com o Gabriel Brazão, tá certo? Cara, assim, foi bem na saída de bola, foi bem saindo do gol, foi exigido, foi bem nas defesas que praticou, fez duas defesas, uma muito difícil a queima-roupa, né? Mas toda vez esteve bem. Até nos passes ali, saída de gol, pô, cara, 8,5, tranquilo, né? Não, assim, não foi um bombardeio, o Curitiba não bombardeou o Santos de finalizações, mas toda vez que a bola chegou até o Brasão, ele estava lá e competentemente foi bem, né? Então, 8,5 para Gabriel Brazão nessa partida. JP Sherman, te amo muito. Baita moleque, talentoso demais. E é o titular da posição, acho que não deveria nem ter sido o Aderlan, que infelizmente se contundiu também, né? Teria seguido com o Gabriel Brazão, o JP Sherman, ó. O JP Sherman, o Brazão, goleiro. Com o JP Sherman de titular, mas enfim. Voltou a ser titular por causa da contusão também. E foi muito bem, cara. E vem, pelo que eu tenho percebido, vem evoluindo defensivamente. Tá? Hoje ele foi muito bem no ataque, né? Em outros jogos ele ficou mais preso na defesa, principalmente com o Ceará, lembra? Que ele entra lá depois da cagada do Carille, apesar da vitória, né? Quando entra com o Rodrigo Ferreira.
Hoje ele foi muito bem, né? Defensivamente falando também, apoiou muito, estava muito bem postado na marcação e toda vez que foi exigido no ataque estava lá, presença muito boa, nota 8 para JP Sherman, tá? Jair, obviamente, né? Falei aqui do primeiro tempo dele, na construção foi muito bem, tempo de bola, né? Antecipação, né? Sabe? Né, o passe, visão de jogo, né? De não só tocar para o cara estar do lado ou lançar a bola para frente de qualquer jeito, tentar construir alguma coisa, né? É um passe em profundidade, abrindo o jogo na lateral, né? Tendo aproximação até para ajudar na construção se em algum momento precisa. Então, ótima partida do Jair, nota 8,5 para ele também, né? O Gil foi mais defensivo, porque é a característica dele, né? Mais lento, tá? Mas muito bem da cobertura, nota 8 para o Gil. O Escobar também nota 8, muito bem no jogo. O Souza não teve muitos minutos e tal, entrou ali e foi importante. Eu gosto muito do Souza, cara. Eu acho que ele é um jogador que vai ser tão bom quanto o JP Sherman. Pra mim, serão os dois titulares do Santos, muito possivelmente na temporada que vem, cara. Né? Então, assim, eu espero que isso aconteça porque é um jogador extremamente talentoso, muito bom no drible, muito bom na ultrapassagem. Eu acho que ele é até mais ofensivo do que o Sherman, mas, assim, evoluindo defensivamente, o Souza, rapaz, esse cara vai ser um monstro na lateral esquerda do Santos, cara. Mas eu vou dar nota 7,5 aqui pra ele, tá? Porque é que jogou pouco e tal. João Schmidt, eu acho que fez a grande partida dele depois dessa oscilação que ele teve aí, né? Jogou muito bem hoje, muito bem. O primeiro tempo dele foi perfeito, foi muito bem, né? Não foi atabalhoado, que muitas vezes ele tem, né? Fazer alguma falta boba e tomar amarelo. Hoje ele foi muito, muito bem, né? Principalmente ofensivamente, auxiliando e tal, na construção de jogo, né? Abrindo o jogo muitas vezes, olhando para os dois lados, né? Fazendo esse passe em profundidade, quebrando linha. Baita partida do João Schmidt, nota 8,5 para ele, tá? Diego Pituca, nota 8, também fez uma partida muito boa, né? Sempre se apresentando ali. Eu gosto mais do Pituca mais recuado, eu não acho que ele é esse 8, tá? Camisa 8, ajudar na construção, mas em determinados jogos ele consegue fazer isso. É que o Santos tem dois camisas 5, né? Tanto o João Schmidt quanto o Pituca fazem a mesma função no meu ponto de vista. Só que o Pituca sai mais pro jogo, então, dentro dessa circunstância do que os dois podem fazer, eu acho que eles até se complementam, então eu gosto muito do futebol dos dois, né? Quando o time coletivamente vai bem, os dois conseguem, né, aplicar suas qualidades no jeito certo. Então, os dois foram muito bem hoje, né? Quando eles ficam sobrecarregados, aí a situação fica um pouco mais complicada, porque como tudo passa por os dois, se o time não estiver bem coletivamente, eles vão acabar sofrendo muito, porque tanto a construção quanto a destruição, que é a marcação, passa por eles, né? Então, se eles não conseguem resolver, e aí vem as críticas, né? Então, nota 8,5 para Diego Pituca também, tá? O Sandro entrou, jogou poucos minutos, então eu vou dar nota 7, tá bom? O Juliano, que jogou só 25 minutos, mas estava muito bem, né? Tava muito bem. Até que a gente pede, né? Que o Juliano seja um meia mais ativo do que um segundo atacante. E hoje ele foi mais meia, né? Ele estava voltando, ajudando na recomposição defensiva, mas aparecendo como uma alternativa de passe na triangulação, com o Otero principalmente, mas apareceu um pouco mais do lado direito do que do esquerdo. E aproveitou uma boa oportunidade, voltou a marcar, marcou o 7º gol dele na temporada, e infelizmente acabou sentindo a coxa aos 24, 25 minutos do primeiro tempo e acabou tendo que ser substituído pelo Serginho. Mas enquanto esteve em campo, estava muito bem pelo gol, né? Nota 8,5 para Juliano, infelizmente jogou pouco tempo. O Serginho entrou e fez uma partida bem honesta de novo, tá? Ele tem as dificuldades dele, mas assim, sempre sendo uma alternativa. Eu até acho que dentro da proposta de jogo do Santos, o Serginho é mais meia do que o Juliano. O Juliano acaba pisando muito mais na área. Então o Serginho, até um determinado lance, acabou me incomodando, que o Serginho recebe, com chance de virar e finalizar, ele dá um toque para trás pro Escobar tentar o chute, assim. Tão meia que ele tenta ser. Eu acho que ali era uma tentativa de ser um pouquinho fominha, virar e bater de esquerda, né? Mas ele acabou tocando para trás e aí o Escobar acabou, né, tocando a bola errado e perdendo o lance. Mas é isso que eu quero ver. Eu quero ver um meio ativo e tal. E o Serginho tem feito isso com muita honestidade, cara. Não vou reclamar disso, não. Ele tem feito 3 bons jogos, fez 3 bons jogos, né? Foi bem nos últimos 3 jogos. Então, tá aqui feito elogio. Acho que ele tem as limitações dele. Acho que o Miguel tem que ser a opção no lugar dele. Mas, pelas chances que ele vem recebendo, não me desagradou, não. Tá bom? Então, vou dar nota 8 para o Little Sérgio. Tá bom? Otero, pra mim, cara, de verdade, pra mim foi o grande nome do Santos no jogo. Muita gente falou do Guilherme, muita gente falou do João Schmidt, mas eu acho que foi o Otero, tá? O Otero fez um grande jogo, deu 2 assistências, chutou com a bola na trave,
Jogou muita bola, cara. O Otero foi muito bem mesmo, né? Lembrou muito o Otero do Campeonato Paulista, que fez algumas partidas espetaculares. Hoje ele voltou a jogar muito bem, né? Ainda falou lá que tentou fazer um gol pros dois filhos dele. Acabou não conseguindo. Ele falou: quando eles crescerem, eu conto que é uma assistência. Mas fez uma grande partida. Gostei muito do Otero. Pra mim, foi o melhor jogador do Santos na partida, tá? Então vou dar nota 9 para o Otero, apesar de não ter marcado gol, tá certo? Nota 9 para Otero, Rômulo Otero, o toquinho brasileiro. Aí temos o Guilherme, que fez gol e foi, cara, eu acho que ele foi preciosista e no lance que ele tenta desviar do Morisco, e o Morisco faz defesa, mas fala que estava impedido ali. Mas fez um gol, sofreu o pênalti, que foi pênalti, né? O Marcelo de Lima Henrique ali, não consegui ver aquele pênalti bizarro que foi na frente dele. É, né? Ali o VAR tinha que chamar mesmo, mas eu vi o Serginho durante a transmissão, né? O comentarista do Sport TV falando que o VAR não devia se intervir naquele tipo de lance porque o Marcelo estava muito em cima. Pô, mas é um erro crasso, né? Esse tipo de erro o VAR tem que chamar sim, tem que ser intervencionista sim. O VAR não pode ser intervencionista em falta boba no meio de campo, em faltinha, em determinados lances aí que ele vai atrapalhar o mandamento de um jogo, tá certo? Mas é um pênalti que foi muito pênalti. Acho que o Guilherme errou a finalização, ele poderia ter feito o gol? Acho, mas não anula o fato de que o Morisco botou o braço esquerdo e impediu a passagem do Guilherme. Eu não acho que ele ia alcançar a bola, mas ele tirou do Morisco, né? E o Morisco acabou fazendo a falta, né? Eu acho que o Morisco foi até infantil na falta, mas foi falta. O pênalti foi muito bem marcado, o Furt bateu no meio com força e fez o terceiro gol do Santos, né? Enfim, nota para o Guilherme, 8,9, para não ficar com o Otero empatado. Eu acho que o Guilherme foi nota 8,9, mas eu entendo quem disse que o Guilherme foi o melhor em campo, tá? No lugar do Guilherme, então, o Pedrinho, que entrou bem, acabou fazendo até o quarto gol de cabeça. Entrou bem ali. Vou dar nota 8,5 para o Pedrinho também. Também tivemos Julio Furt fazendo o seu gol. Eu acho que hoje não foi uma partida tão participativa do Furt, mas a presença dele para segurar zagueiro é absurdo, cara. Então, assim, hoje eu não vi jogo do estádio, obviamente estou na minha casa, mas quando você vê esse jogo do estádio, você vê o cara no estádio, você vê o quanto ele dá trabalho pro defensor, né? O quanto ele segura zagueiro, o quanto ele faz parede e tal. E aí, às vezes, no campo você consegue ver isso mais, né? Com mais ênfase, com mais propriedade. E eu acredito muito que esse tipo de jogo do Furt é muito. Contribui muito pro jogo do Santos, tá? Enfim, foi coroado com um gol. Eu gosto muito do Furt, eu acho que é um centroavante muito bom. E vou dar nota 8,5 para Julio Furt, tá? Entrou o Bigode no lugar do Furt também. Eu acho que não comprometeu, não fez nada de espetacular e tal, né? Eu tenho minhas restrições com o Bigode, que eu já falei aqui. Muitas vezes vai dar nota 7,5 para o William do Bigode hoje. Com relação ao Carille, hoje foi muito bem, né? Com o ressalva que eu fiz ali, que eu acho que devia ter mais minutos para o Souza e para o Miguel, mas vou dar nota 9 para Fábio Carille também, tá certo? Eu acho que o trabalho hoje foi muito bom, o Santos foi muito incisivo no ataque, né? Nem ficou com a maior posse de bola, ficou mais no primeiro tempo, no segundo tempo entregou um pouco mais da bola para Curitiba e esperou mais. Eu nem fico nessa, olha, tem que tocar, tem que ficar muito mais com a posse de bola. Eu acho que depende muito, eu acho que ser mais agudo e ficar menos com a bola não tem problema nenhum, sabe? Então, assim, você pega aqui até os status aqui do jogo, ó, o Curitiba deu 522 passes, ficou 55% da posse de bola. O Santos deu 387 e 45% de posse de bola. Finalizações, o Santos deu 17, duas na trave, né? O Curitiba deu 12 com uma na trave. Então, assim, o Santos fez 17 finalizações, marcou 4 gols, mandou duas bolas na trave. Então a produção ofensiva foi muito bom. Então o Santos, quando teve a bola, ele foi agudo, sabe? Não ficou tocando bola pro lado, jogando a bola para trás o tempo inteiro. Então eu tenho certeza que o cara fala assim, pô, o Corinthians ficou com a bola, o Santos ganhou de 4-0. Que merda, ninguém vai reclamar disso. Então eu prefiro que um time fique um pouco menos com a bola, mas quando ele tem, ele seja incisivo, ele tenta construir logo, fazer a jogada, finalizar, né? Ser agudo. Esse tipo de coisa eu sou muito a favor, tá? Então, muito boa partida do Santos. Eu acho que foi o melhor jogo do Santos nessa Série B. Acho que foi o melhor jogo do Santos, melhor apresentação pelo nível de enfrentamento também, porque o Curitiba, apesar de estar numa posição bem fraca aí na Série B, é a segunda maior folha dentro do campeonato, né? Eu acho que vai ter algumas, teve as saídas aí do Damião, né? Odeio muito, mas teve algumas saídas, então tá repondo alguns atletas também, mas ainda assim é a principal folha salarial depois da do Santos no campeonato. Então, gostei muito do jogo do Santos, boa vitória e liderança garantida. Quero saber a sua opinião, tá? Se você puder participar, vou deixar o link aqui da rifa. E diz aí nos comentários, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo aqui no Vem Pro Peixão. Diz aí o que você quer ver.
que eu volto aqui antes do próximo jogo pra gente conversar mais sobre isso, tá? Quero fazer um resumão de rumores aí de atletas, quem que pode chegar, quem que eu gostaria que chegasse, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, um beijo, um queijo, até logo